E aí, conversar um pouquinho sobre os nossos antepassados, sobre os nossos ancestrais e a lei sistêmica. Então, só para que você possa ter uma noção mais clara a respeito disso, quando nós falamos dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados na visão sistêmica, na visão do Bert Hellinger, nós estamos falando diretamente da nossa família biológica. Isto é, dos pais que nos geraram, daquele homem, daquela mulher que nos geraram, que fizeram com que nós estivéssemos aqui hoje, tá certo? Aí você pode colocar na sua história também os pais adotivos, não tem problema algum. Só que, primeiramente, dentro até da lei do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio, você vai olhar para os seus pais biológicos, tá certo? Para aquelas pessoas que geraram a sua vida. Através delas, você está aqui hoje. E para a gente ampliar um pouco o tema, a reflexão, eu quero trazer para você a questão do país de origem. Primeiro, vamos falar aqui do Brasil, que é a nossa nação, é o nosso país de origem. Quando nós falamos de Brasil, nós estamos falando de várias culturas, nós estamos falando de várias matrizes étnicas que fizeram com que a nossa nação seja o que é hoje. E aí nós não podemos excluir, primeiramente, os povos ameríndios, os povos que nós convencionamos chamar de índios, que são aqueles povos que estavam já no continente americano, que estavam aqui no Brasil antes da colonização. Depois, nós falamos dos povos europeus, das matrizes europeias. E aí sim, nós falamos das diversas nações que compõem o povo europeu. E a partir do povo europeu, nós também temos que falar, por que não aqui na nossa cultura brasileira, dos povos asiáticos, é óbvio, certo? Dos povos africanos. E aí, quando nós falamos de todos esses povos, você me pergunta, mas o que isso tem a ver com a sistêmica? Tem tudo a ver, porque todos nós nos originamos destes povos. Talvez você tenha uma origem indígena aí no seu sangue, você tem uma origem africana, uma origem asiática, uma origem europeia e assim por diante. Então, estes povos que dão origem ao nosso povo brasileiro, que dão origem às pessoas que compõem a sua família, que dão origem à sua pessoa, todos esses povos, eles vêm carregados de uma herança emocional, uma herança intelectual, uma herança espiritual, uma herança sociológica, que constitui a antropologia do nosso povo. E aí você fala assim, nossa, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque essa herança ela é marcada por momentos positivos, a partir da nossa visão de hoje, e por momentos negativos. Muitos desses povos foram oprimidos e oprimiram. Entendeu? Então é importante que você tenha essa visão aí na sua cabeça. Então quando você enxerga a origem da sua família, a sua árvore genealógica, a origem do seu povo, a origem do nosso povo, você pode compreender melhor as leis sistêmicas, sim. Por quê? Muitas vezes nós nos apegamos muito aos traumas, tá certo? Tudo bem. As pessoas que procuram um terapeuta, primeiramente elas procuram porque elas querem trabalhar os seus traumas. E aí você pergunta as origens desses traumas. Em qualquer corrente de terapia, você é instigado a ir para a infância da pessoa. E quando você vai para a infância da pessoa, você sempre vai se deparar com a sua origem, com a origem dessa pessoa, os pais dessa pessoa, os ancestrais dessa pessoa. Então é aí que está a ponte, é aí que você percebe a ligação. E dentro da sistêmica nós percebemos que muitas vezes esses povos que deram origem à sua família, à minha família, à nossa cultura, ao nosso povo,
esses povos eles vieram trazendo traumas, vieram trazendo situações que marcaram a sua história. E essas histórias podem ter sido histórias excludentes. Podem não, muitas e muitas e muitas histórias excludentes estão presentes aí. Então você pega aí a pessoa que tem uma etnia indígena. Quanta exclusão aconteceu entre os povos que constituíram o Brasil com relação aos indígenas? E aos africanos, então, escravizados? E os povos europeus, aqueles mais recentes que vieram fugindo de situações catastróficas, que vieram fugindo de guerras, onde ancestrais morreram, muitas vezes assassinados. E também fora disso, aquelas situações muito peculiares nas famílias mais tradicionais, mas que não deixam de acontecer hoje, de exclusão de entes dessas famílias. Aquelas pessoas drogadas que muitas vezes foram excluídas, aquelas pessoas com aspectos mentais diferentes, com, vamos dizer assim, vai numa expressão mesmo, com deficiência mental, que foram excluídas da família. Muitas famílias excluíram seus deficientes, não só os mentais, também os físicos. Isso era muito comum. Às vezes nascia uma criança com algum problema e aquela criança era fadada a viver a vida inteira como que escondida no núcleo daquela família. Pessoas que cometeram crimes, que foram excluídas da família. E é óbvio, os abortos. Quantos abortos que vêm permeados na nossa história. E é importante frisar também que a maioria dos povos que constituem a nossa nação e as outras nações dos outros continentes são povos patriarcais. E sendo povos patriarcais, relegaram as mulheres para um segundo plano. Então você imagine quantas exclusões sociais, culturais, religiosas, psicológicas as mulheres sofreram no decorrer do avanço da história da humanidade. Então você acha que isso não influencia na nossa história hoje? É óbvio que influencia. Quando você começa a pegar casos específicos e você começa a investigar esses casos, você vai perceber que ali existe um emaranhado. Emaranhado é quando existe uma confusão naquela teia, naquele sistema morfológico, naquele campo morfológico, naquele campo do sistema daquela família. Então são vários os casos que podem gerar exclusão. E aí o que acontece? Muitas pessoas carregam hoje a história de antepassados que muitas vezes nem conheceram. Ouviram falar, os pais contaram, os tios, os avós contaram, ou sequer sabe que existiram, mas que estão ali fora daquele sistema dos ancestrais. E tudo isso influencia hoje na vida dessa pessoa que está aqui vivendo o aqui e o agora. Então é essa relação que existe dos povos que vieram com outras histórias, dos povos que estavam aqui na origem do nosso país. Agora, o que a gente faz com toda essa informação através da sistêmica? Você olha para essa história, você compreende essa história, e mesmo que você não aceite, por exemplo, você não aceite que a situação da exclusão, que você não aceite a situação daquela pessoa que abortou ou que foi abortada, você é convidado a reverenciar aquela história. Você é convidado a entender que aquela história aconteceu. Não tem como você mudar o passado. E é aí que muitas vezes ficam os emaranhados. Você começa a repetir aquilo que aconteceu lá atrás, você fica repetindo aquilo como que se você fosse capaz de mudar aquilo. Mas você não é capaz de mudar o que já aconteceu. Agora você é capaz de influenciar a sua história atual e o que pode acontecer. Então você olha para os seus antepassados, você reverencia essa história, você acolhe aquilo que você considera que foi positivo, que foi bom para sua família, para sua história, para a história do país.
E você deixa com eles, com os antepassados, aquilo que não contribuiu para a sua história, para a história da sua família, para a história do nosso país. Através disso, você faz uma reverência. Então você não precisa, eu não concordo com aquilo que aconteceu. Tudo bem que você não concorde, mas aquilo já aconteceu. Então o que você faz diante daquilo? Você vai negar aquilo? Você vai continuar excluindo aquilo na sua vida? Você não é convidado a fazer isso. Você pode até fazer isso se você quiser. Mas aí é uma escolha sua. Você que determina os rumos. Mas a partir do momento que você percebe que aquilo aconteceu e que você não vai alterar aquela história, você reverencia aquela história. Você reverencia os seus pais. Você reverencia os seus antepassados. Você reverencia esses povos. E aí você é capaz de olhar para frente e fazer diferente. Você é capaz de olhar para frente e perceber que você tem a liberdade de transformar isso, de fazer com que isso seja diferente. Então esse é o poder da sistêmica. A partir do momento que você toma consciência daquilo que aconteceu lá atrás, e você sente isso, você reverencia isso, você acolhe isso, você é capaz de respeitar o que aconteceu e fazer diferente daqui do seu ponto atual para frente. Entendeu? Eu espero que tenha ficado claro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E é importante você perceber isso. Tudo isso que aconteceu lá atrás é energia, é uma força. É uma força que você acolhe. A energia da vida que você recebe e que você vai transmitir. É a energia de toda essa vitalidade familiar, dessa vitalidade histórica dos povos. E a partir disso, a partir dessa história, a partir dessa referência, você transfere essa energia, você vive essa energia de uma maneira com que você possa viver e conviver melhor daqui para frente, tá certo? E o grande segredo é esse: olhar para trás, compreender o que aconteceu, reverenciar o que aconteceu, acolher aquilo que é positivo e excluir, vamos dizer, excluir e deixar de lado aquilo que é negativo e olhar para frente, viver com autonomia, acolhendo através do pertencimento, mantendo o equilíbrio da vida que prossegue, tá? Respeitando a hierarquia que existe, que aqueles que vieram antes, eles são maiores, e a partir disso você se enxergar no mundo e fazer a sua história de uma maneira diferente, de uma maneira que realmente faça a diferença na sua vida e daquelas pessoas que rodeiam você. Tá certo? Até o próximo.